Oi, tudo bem com você? Olha, eu aqui de novo, Hernani Freitas, professor de História, e hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a República Oligárquica, né? São os vídeos produzidos não tão assim, meio que artesanalmente, mas para ajudar aí, para compartilhar com os meus alunos do ensino fundamental sobre um pouquinho do que nós estamos estudando. E se você gostar e se te ajudar em alguma coisa, eu fico feliz também, viu? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a República Oligárquica, né? Nas eleições atuais, o voto é secreto, né? Nós sabemos que o voto é secreto, agora tem um voto biométrico, né? Está tudo muito mais tranquilo. E na história da República nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. A liberdade de voto foi conquistada ao longo do tempo, já no século XX, né? Antigamente não era dessa forma. Nós sabemos que na Primeira República, a partir de 1894, deixa eu acender aqui a luzinha, né, para ficar um pouquinho melhor. Aí, melhorou um pouquinho mais, né? Por exemplo, com a eleição de Prudente de Moraes, o governo federal passou a ser ocupado por políticos civis, tá? E esse período vai de 1894 até 1930, que também nós conhecemos como República Oligárquica, ou também a política do café com leite. E que era a política do café com leite? O revezamento no poder entre Minas Gerais e São Paulo, né? Lógico que outros estados participavam desses conchavos políticos, por exemplo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, alguns outros estados, né, que eram parceiros dessa apaziguação, dessa aliança da República Oligárquica, né? A República também dos Coronéis, né? A República também dos Coronéis. Nos primeiros tempos da República, as regras eleitorais mudaram muito pouco, viu? O direito de voto foi reservado apenas aos homens alfabetizados acima de 21 anos. Então, dessa maneira, ficaram excluídos de votar analfabetos, cerca de 80% da população, né? Mulheres, indígenas, mendigos, soldados e religiosos. Uma grande proporção da sociedade, de repente a sociedade pensante dessa época, né, também, e votaram somente aqueles que realmente tinham a República Oligárquica, os grupos políticos, os coronéis, tinham interesse em que votasse, né? Nós temos aí nesse período chamado voto de cabresto, né? O que era o voto de cabresto? Quem eram os chamados coronéis, tá? No Império designava-se coronel o posto mais alto da Guarda Nacional, o chefe o chefe político da cidade. Então nem sempre coronel era ligado aos militares. Também tinha aquele chefe político que era conhecido como coronel pela população, né? Aquele que determinava o que a população fazia, determinava o que a população devia fazer, né? Tinha um poder, um peso político muito grande com relação à população. Então, durante a Primeira República, nós tínhamos pessoas que trabalhavam para esses coronéis, né, que eram exploradas. Então, recebendo pagamentos miseráveis, e muitas vezes os coronéis também favoreciam essas pessoas, oferecendo empregos, alimentos, roupas, uma vaga na escola, uma vaga no hospital, já que eles tinham controle aí da parte política do município, né? Então, esse momento, essa situação em que as pessoas recebiam algo em troca para poder fazer esse apoio político aos coronéis, eram chamados de clientelismo, né? Clientelismo. Então, em troca desses favores, na verdade, esses favores nunca eram de graça, né? Então, em troca desses favores, os coronéis, por exemplo, exigia que essas pessoas votassem nos seus candidatos, né, de preferência. Os seus eleitores muitas vezes eram compadres, eram filhos, eram conchavos políticos que eles tinham feito lá com os governadores, e depois isso vai se estender até
para a esfera federal na política dos governadores, tá bom? As sessões, como que isso era possível? Essas sessões, o voto era aberto, né? O voto era aberto, então os eleitores tinham que declarar publicamente em quem ia votar. Então muitas vezes o coronel tinha alguém ali da sua inteira confiança para ouvir se os seus funcionários, as pessoas que lhes deviam alguma obrigação, né, iam realmente votar. E se não votasse, né? Se não votasse, ninguém sabe o que acontecia, né? Alguns perdiam emprego, alguns pediam o apoio do coronel, e chegavam até a ser agredidos, né? Ser ameaçados. Então esse era o voto de cabresto. As pessoas não votavam em quem queriam, as pessoas não votavam em quem eram obrigadas, eram coagidas a votar por esses coronéis. Na atualidade, nós temos a liberdade de votar em quem quisermos, né? Lógico que existe uma gama de influenciadores aí, mas nós conquistamos a liberdade de votar, a liberdade de escolher, de ter o voto secreto, de votar naquele em quem nós queremos. Sendo bom ou não, nós temos essa liberdade, e isso é democracia, nós temos que valorizar muito essa questão dos votos, né? Então, após o fechamento das urnas, também ocorriam fraudes, né? O sucesso dos candidatos coronéis, por exemplo, às vezes a falsificação de documentos, às vezes a utilização de nome de eleitores que já haviam falecido, já haviam morrido, e aí tudo isso acontecia lá naquela época, tá? Longe de mim dizer que isso acontece hoje, não sei se acontece, eu não posso dizer nada disso, tá bom? Depois, o coronelismo funcionava por meio de alianças, tá? Entre os coronéis, com o objetivo de eleger seus candidatos de preferência, tá? Como o presidente do estado, que era como era chamado o governador de estado, depois de eleito, o governador retribuía o apoio dos coronéis com verbas destinadas para sua cidade, em benefício daquilo que o coronel queria, né? E aí para os seus correligionários. Muitas vezes o prefeito, né? Nós temos aqueles filmes antigos, por exemplo, o filme do Mazzaropi, né? Que ainda está aí no auge, que é um humor assim, sadio, e nós lá vemos que lá quem dominava a situação na cidade era o coronel político, o prefeito, o delegado, o padre, né? Então eram pessoas que tinham uma certa influência nas pequenas cidades e que tinham apoio ou não dos coronéis, né? Então essa política de alianças regionais, ela vai ser ampliada para a esfera federal e no sentido, o fazendeiro paulista Campos Salles foi eleito presidente, né? E foi um dos responsáveis pela essa criação da política dos governadores. Ele foi o segundo presidente civil da República, ocupando o cargo de 1898 até 1902. E, em linhas gerais, a política dos governadores funcionava do mesmo modo que as políticas regionais, né? Os governadores de estado apoiavam o governo federal e ajudando a eleger parlamentares favoráveis ao presidente, que não dificultava a vida do presidente, né? E em troca o presidente concedia verbas e favores aos seus aliados. Então eles tinham aí uma forma, eles conseguiam rapidamente estar próximos ao presidente da República. E não existia, nesse período, não existia assim um certo controle dessas eleições, né? Ao longo da Primeira República, a troca de favores entre políticos, o clientelismo, a corrupção, garantia a permanência das oligarquias no poder. Então, nessa época, não existia justiça eleitoral, né, independente. O que havia era uma comissão de verificação no Congresso que julgava conforme a sua vontade. Então, o resultado dessas eleições, a prática de não reconhecer a vitória dos adversários ficou conhecido como degola, tá? Ficou conhecido degola. Então, aí depois nós temos entre 1894, que eu já havia citado antes, e até 1930, vários presidentes dessa república
foram indicados por acordos e alianças entre os grupos Minas Gerais, né, que eram grandes produtores de leite, e os grandes políticos de São Paulo, que eram os produtores de café. Daí surgiu a expressão café com leite, a política do café com leite, né? Entretanto, esses estudos, alguns outros estados participavam disso, né? Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, né? Ora do lado dos mineiros, ora do lado dos paulistas, aqueles que concediam mais favores, né? E assim, muitos ainda permanecem até hoje. Nessas políticas dos coronéis, principalmente nas pequenas cidades, tinha aquele negócio, né? Fazia aqueles favores, né? Dava a dentadura para determinada pessoa para votar, né? Então dava a parte de baixo da dentadura, e se o candidato ganhasse, voltava a buscar a parte de cima. Davam a panela, a tampa da panela, se o candidato ganhasse, voltava a buscar a panela. Davam a botina, o pé da botina, se o candidato ganhasse, voltava a buscar o outro pé. Então aí nós temos um conflito de interesse nada independente. Graças a Deus nós conquistamos essa democracia, nós conquistamos a questão do voto, o voto individual. Nem sempre nós elegemos aquele candidato que é bom para a população, mas nós temos a liberdade de escolher, nós temos a democracia a nosso favor, não é verdade? As mulheres na República, né? Com a República veio a expectativa do voto feminino que o voto feminino fosse permitido, mas demorou muito a acontecer, tá bom? Em 1920, a Berta Lutz, né, fundou a Liga da Emancipação Intelectual da Mulher para lutar por igualdade de salários e pelo direito das mulheres de voto. No entanto, esse voto só foi conquistado no Código Eleitoral de 1932. Desde então, a participação feminina na vida política brasileira vem crescendo, tá? Atualmente, as mulheres têm ocupado vários cargos eletivos, né? Nós tivemos a mulher presidente, a Dilma Rousseff, né? Mulheres governadoras, mulheres prefeitas, né? No Congresso Nacional nós temos muitas mulheres, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, como ministras, né? Então, além disso, houve uma mudança na expectativa no mundo do trabalho. A partir de 1973, em 1973, 31% da população economicamente ativa era do sexo feminino. Já em 2009, 43,9% do total. Então, no entanto, esse problema ainda precisa ser resolvido, porque ainda existe, por exemplo, aquela questão da mulher fazer o mesmo trabalho que o homem e ganhar um pouquinho menos, né? Da mulher fazer o mesmo trabalho e às vezes com tanta maestria quanto o homem, com toda a capacidade quanto o homem, e ganhar menos, né? Então, a gente fica um pouquinho pesaroso, né? E na política indigenista pouca coisa foi feita. Em 1910, o governo federal criou o Serviço de Proteção do Índio, o SPI, né? Dirigido pelo militar sertanista Cândido Mariano da Silva Rondon, o Cândido Rondon, né? Que ficou conhecido como Marechal Rondon. A criação do SPI ficou por um tempo, até que o SPI funcionou em diversos formatos e foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, né, que ainda existe hoje, presta um papel muito grande à comunidade indígena e que merece muito. Foram os nossos primeiros habitantes e tem uma cultura maravilhosa, uma cultura que deve ser preservada, tá bom? Tem a questão da terra, do poder da terra, do poder oligárquico, do consumo do café, nosso principal produto, né? A exportação desse café para a Europa, para os Estados Unidos, mas é um assunto para um momento posterior, né? Um momento depois. Então, um grande abraço para vocês, eu fico por aqui, espero que tenha ajudado e até a próxima, tá bom?